Conselheiros, ilustre procuradora, continuando a nossa sessão da parte da manhã do dia 13 de maio, vamos agora para o processo número 67 da pauta, processo recorrente à Fazenda Nacional, interessada é Procomp Indústria Eletrônica Limitada, relatoria da conselheira Edeli. Então, conselheira, quando estiver pronta, a senhora está com a palavra. Já não temos mais sustentações orais agora na parte da manhã. Vamos lá. Recurso da Procuradoria contra acórdão da 1103, que deu provimento parcial ao recurso voluntário. Saldo negativo do ano calendário CSL do ano calendário 2000. Foi reconhecido parcialmente, liquidando compensações pleiteadas há mais de 5 anos. E a falta de comprovação de estimativas compensadas e retenções de órgãos públicos. O colegiado ACOR reverteu a glosa do saldo negativo de CSL de 96, que foi utilizado para compensar a estimativa de 2000. Em embargos, a Procuradoria confirmou que estariam homologados tacitamente os pedidos de compensação convertidos em DECOMP depois de 5 anos de sua apresentação. Foram apresentados paradigmas quanto à possibilidade de rever direito creditório depois do prazo decadencial e mais um paradigma quanto à impossibilidade de homologação tácita de DECOMP apresentada antes da MP 135, e o contribuinte alegou superada a tese do paradigma 203.11648 por dessemelhanças, alegou também dessemelhanças entre os demais paradigmas e se opôs ao mérito do RESP e subsidiariamente apontou matérias não apreciadas no julgamento do recurso voluntário. Então, esse é o resumo do relatório. Eu vou ao voto que nós temos circunstâncias muito específicas nesse processo. Seriam 2 divergências, então. A de revisão, decadência para revisão de crédito. Nos termos do voto condutor e da resposta aos embargos, supõe-se que o prazo decadencial foi invocado para negar a revisão de saldo negativo de 96, usada para liquidar a estimativa de 2001. Foi rejeitado o paradigma que analisou, eu rejeito o paradigma que analisou o ressarcimento de IPI e foi determinante para afastar a decadência, o fato de ser benefício fiscal, circunstância ausente no recorrido, e admito o paradigma 201.80.945, que analisou o lançamento de IPI, mas foi rejeitada a objeção do contribuinte à glosa de créditos em períodos anteriores que repercutiriam nos períodos autuados, afastando-se a decadência por não ter havido exigência nesses períodos. Então, o 201.80.945 é bem semelhante a essa circunstância, embora trate de IPI, né, a pergunta é se você poderia afastar uma glosa de crédito que repercute em períodos autuados, porque lá o valor glosado já teria sido alcançado pela decadência. A segunda divergência, a homologação tácita de pedido de compensação anterior a 30 de outubro de 2003. Eu afasto a superação de tese, porque não houve reforma do paradigma, mas nego o conhecimento por inutilidade do provimento pretendido, porque, embora o acórdão recorrido tenha mencionado a homologação tácita das compensações datadas há mais de 5 anos da ciência do despacho decisório, elas foram liquidadas por homologação com direito creditório reconhecido. Então, passando aqui rapidamente pela admissibilidade, então, não sei se é relevante para vocês, né, essa circunstância de ser o paradigma um outro procedimento, mas quanto à questão de decadência, de revisão, existe esse diferencial. Então, passando aqui à frente, no acórdão recorrido especificamente, o conselheiro relator inicialmente esclarece que as compensações formalizadas em 2001, tendo por referência o saldo negativo de 2000, embora alcançadas pela homologação tácita,
teriam sido liquidadas pelo crédito parcialmente reconhecido, maiormente em face do saneamento determinado pela DRJ quanto à ordem de compensação. Isso houve lá depois da decisão de primeira instância, remanescendo em aberto a compensação objeto do processo de 2002-93 não homologado tacitamente. Na sequência, o prazo de 5 anos é invocado para negar a possibilidade de glosa do saldo negativo de 96, utilizado para liquidar as estimativas de CSL de 2000, período no qual se formou o saldo negativo utilizado nas compensações em litígio. Então, é saldo negativo de 2000 e ele foi reduzido porque é glosado essas estimativas liquidadas com saldo negativo de 96. E o colegiado ACOR reverteu essa situação. A Procuradoria foi lá e perguntou, afirmou, em análise ao recurso voluntário, a terceira turma da primeira Câmara entendeu que houve homologação tácita na medida em que os processos foram apresentados de julho a setembro de 2001, porém a intimação da homologação parcial deu somente em dezembro de 2006, e assim houve interstício superior a 5 anos entre o protocolo e a análise do pedido, devendo ser reconhecido integralmente o saldo negativo de 96. Ou seja, nada bate com nada aqui nessa premissa, inclusive não bate com o que está escrito no voto condutor do acordo recorrido. E sobre essa ótica, a PGFN questiona qual o fundamento legal dessa decisão, porque, em seu entendimento, não poderia ser a alteração da MP 135 para dar homologação tácita para o que aconteceu antes de 30 de outubro de 2013. Ao responder os embargos, o conselheiro relator não se opôs a essa premissa e apenas esclarece a omissão reproduzindo o artigo 74. Aí ele afirma que o 74 permitiria a homologação, mesmo para aquilo que, ainda que seja esdrúxula, uma interpretação, mas que ele permitia. Assim, se a aplicação da redação trazida pelo MP 135 ficou circunscrita à homologação tácita das compensações declaradas a partir de 2001, com saldo negativo de 2000, impõe-se concluir que a aplicação da regra decadencial para negar a impossibilidade de revisão do saldo negativo se deu em relação ao saldo negativo de 96, destinado à liquidação das estimativas CSL 2000. Então, depois de tudo isso, é que eu vou analisar a divergência. Então, a pergunta é essa: saldo negativo de 96 pode ser alterado para glosar a estimativa de 2000? E aí a Procuradoria já afirmava que, olha lá, é IPI. Então, o primeiro paradigma eu rejeito porque ele estava analisando também um processo de direito creditório de IPI 98 a 2002, e aí havia uma discussão quanto a períodos anteriores, mas a decisão para dizer, inclusive citando o decreto 20.910/32, para dizer que eu posso voltar atrás para questionar isso, é justamente se tratar de um favor fiscal. Então, aqui a gente não tem essa discussão, aqui é revisão de saldo negativo para compensar saldo negativo, então eu afasto esse paradigma. O outro, o 201.80.945, e aí alerta vocês, é o lançamento de IPI feito em 2001, exigindo 95 a 99. Os débitos até o segundo DC de 95 foram declarados decaídos já na decisão de primeira instância, e no julgamento do recurso voluntário a decadência seria ampliada por aplicação de 150 para alcançar até o primeiro decêndio de 96, mas ficou limitado aos períodos indicados em primeira instância porque não houve apuração de débito nos períodos posteriores. Contudo, a pretensão do sujeito passivo também era haver declarado a decadência da glosa de créditos de IPI em períodos anteriores, que possivelmente repercutiram nos períodos autuados. E aí o voto condutor desse segundo paradigma vai dizer que não aplica a regra decadencial para a glosa de crédito, né? Entendo, nesta análise, que o fato de a apuração fiscal resultar em glosa de créditos foi suficiente para afastar a cogitação de regra decadencial, sendo irrelevante a natureza dos créditos. Esse entendimento, na minha opinião, permitiria reverter a conclusão do acordo recorrido, que, como antes constatado, afastou as objeções à compensação de saldo negativo de 96 com estimativa de 2000, porque já ultrapassado o prazo decadencial para tanto em 28 de 12 de 2006. Então, na origem, a conduta é a mesma. Está se analisando a apuração do direito creditório pelo sujeito passivo em período já alcançado pela decadência,
Enquanto o acórdão recorrido diz que eu não posso questionar lá atrás, porque já está alcançado pela decadência, o paradigma diz não tem decadência para revisar a apuração de saldo credor no passado. E a consequência no recorrido é reduzir um direito creditório, né, aumentar, né, na verdade, porque ele reconheceu decaído, e o resultado no paradigma é validar um lançamento, porque não confirmado o crédito. Então, esclarece-se por oportuno que não se vislumbra no acórdão recorrido objeção à revisão do saldo negativo de 2000 por meio de despacho de 2006, porque os demais questionamentos dirigidos pela autoridade fiscal a este crédito relativo às retenções não confirmadas foram mantidos pelo colegiado da COI. Então, não é a decadência de 2000 que foi revisada em 2006. Isso aqui se admitiu que as retenções não confirmadas deveriam ser glosadas. A questão é o saldo negativo de 96 que liquidou estimativas de 2000. Então, conheço do recurso especial da Procuradoria quanto à decadência do ano calendário 96 pelo segundo paradigma. Aí, a segunda divergência, que é mais complicada, o contribuinte também contesta a admissibilidade do recurso fazendário, porque já, na segunda divergência, porque já teria sido superado 203.11.948, aí eu rejeito, porque superação de tese é só com reforma específica do paradigma, no regimento atual e no anterior, e aí passo para a análise do caso, e aí é que é complicado. O litígio em tela diz respeito a compensações pleiteadas com saldo negativo de CSR 2000, apenas parcialmente reconhecido porque não confirmada parte das retenções deduzidas e também as estimativas de setembro a novembro de 2000 liquidadas por compensação com 96. Embora parte dos pedidos de compensação apresentados para a utilização do saldo negativo de 2000 já estivessem homologados tacitamente em 2006, as compensações veiculadas foram homologadas mediante imputação de saldo negativo parcialmente reconhecido, especialmente depois de saneado o lapso identificado na decisão de primeira instância, que observou a liquidação de compensação pleiteada em 2002 antes de pedido formalizado em 2001. Já no julgamento do recurso voluntário, foi reconhecido ao contribuinte a impossibilidade de questionamento de saldo negativo 96 e esclarecida a homologação tácita das compensações até 2001, complementantes em sede de embargos, que tal se deu em razão da conversão em decomp dos pedidos de compensação apreciados, não apreciados antes da MP 66. Infere-se daí que as compensações estimativas de 2000, com saldo negativo de 2006, porque questionadas apenas em 2006, já estariam homologadas tacitamente. Mas, o paradigma 203.11.648, de outro lado, apreciando pedidos de compensação 99 a 2000 analisados em 2004, declarou sua conversão em decomp, mas não sua homologação tácita. Embora o acórdão recorrido não seja expresso quanto à apresentação de pedidos de compensação para a utilização do saldo negativo de 96, os esclarecimentos prestados em sede de embargos expressamente tomam essa ocorrência como premissa, para assim aplicar a nova redação do artigo 74, parágrafo 5º, a compensação que teria sido formalizada antes de 30 de outubro de 2003. Registro. Em 96 não tinha nem pedido de compensação ainda, né? Porque só começa em 97 com a IN 21. Contudo, não se pode olvidar que o acórdão recorrido nesse ponto apenas endossou o que antes já constatado pela autoridade julgadora de primeira instância. A retificação dos cálculos depois dessa decisão já evidenciava que somente permaneceu em aberto para questionamento por meio de recurso voluntário parcela do débito de PIS de 2001, objeto do pedido de 2002, diversamente da imputação procedida antes da decisão de primeira instância, que deixava débito de 2001. Referidos processos administrativos estão apensados, e nele se vê que o primeiro foi protocolizado em 22 de 1 de 2002, de modo que não dá 5 anos até 28 de 12 de 2006. Significa dizer que debater a possibilidade de homologação tácita de compensações pleiteadas declaradas antes de 30 de 10 de 2003 é inútil, porque esta homologação tácita não só vem afirmada desde a decisão de primeira instância, não se sujeitando a reexame em recurso voluntário, como também está associada à homologação expressa mediante imputação do direito creditário reconhecido aos débitos compensados. Logo, ainda que fosse afastada a aplicação das alterações da MP 135, as compensações pleiteadas declaradas antes de sua edição
se fosse afastada a aplicação às compensações declaradas antes de sua edição, isso em nada alteraria a inexigibilidade dos débitos já consolidada desde antes da interposição do recurso voluntário. Assim, embora formalmente caracterizado o dissídio no confronto do acórdão recorrido, emendado pelo acórdão, pelo despacho de embargos, não me lembro se foi despacho ou se foi acórdão, vou confirmar. Como paradigma indicado, eu vou negar conhecimento por inutilidade, falta de interesse de agir e inutilidade do provimento pretendido. Tá? E, por isso, conheço parcialmente do recurso especial da Procuradoria apenas no que se refere à primeira divergência acerca da decadência de contestar o saldo negativo e aí com base naquele paradigma que tratou de lançamento de IPI. Para mim, a questão de fundo é a mesma. Queria botar o conhecimento primeiro, presidente? Podemos fazer. Eu só estou com uma dúvida aqui, só para. É só uma, tá bom. Eu estou com a questão da questão assim, de antes de 30/10/2003, na verdade, quando veio a DECOMP, né, a lei nova, que mudou lá, 9.430, veio o seguinte: tudo que está no armário, né, vira DECOMP. Né? Então, assim, tudo que está pendente de julgamento a partir daquela data vira DECOMP. Então, aí eu acho que entra homologação tácita, eu acho que aí eu já entendo um pouco diferente. Não estou no campo do conhecimento, vamos botar o conhecimento, mas é só uma dúvida, porque eu gostaria de entender por que essa linha de ser inútil a homologação tácita, falar em homologação tácita antes de 30/10/2003. Porque essas DECOMPs, que são objeto dessa alegação, já estão homologadas por reconhecimento de direito creditório. Então, a homologação tácita aqui é irrelevante. Mas nesse caso concreto, porque eu entendi que era uma premissa sua. Não, nesse caso concreto. Nesse caso concreto. Já estão extintas desde antes. Era um entendimento seu de que seria inútil essa. Entendi. Então, não. Isso não é por premissa teórica, não. É pelo caso concreto. Perfeito. Então, vamos lá, conselheiros. Doutora Lívia, como voto conhecimento? Eu acompanho a relatora na segunda divergência, no não conhecimento, na primeira, quanto ao primeiro paradigma também. Quanto ao segundo, eu não consigo também conhecer, porque ele usa todo um racional de crédito de IPI. Então, eu não consigo transportar ou dizer que a turma transportaria necessariamente esse racional de apuração de crédito de IPI para apuração de saldo negativo de RCS, porque são legislações diferentes, sujeitos a princípios diferentes, enfim. Nada ali me diz que ele falaria isso para IRCS também. Não consigo usar. Eu sei que o racional é parecido, a gente consegue, teoricamente, aproximar, mas eu não sei se aquela turma aproximaria. Nada ali me indica isso, legislação diferente, então não acho que haja divergência com relação à interpretação da mesma jurisprudência, da mesma legislação, sabe? Então, eu também não conheço do paradigma 201.80 com 945, então, a divergência para não conhecer do recurso integralmente. Conselheiro Fernando. Presidente, eu vou acompanhar a relatora. Conselheiro Tozelli. Eu concordo com o ponto da doutora Lívia. A conselheira dele pode falar. Só vou acrescentar no meu voto que, na minha concepção, a legislação é a mesma, né? Porque é a compensação de mesma espécie promovida antes da criação da DECOMP, então a legislação de regência para esses créditos de IPI é exatamente a mesma daqui. Lá também era IPI com IPI, aqui é CSL com CSL, então não vejo distinção. Acho que você até fala isso no voto, Deli. Eu vou confirmar. Acho que já está, mas... Ok, conselheiro Matosinho, como vota? Presidente, eu vou acompanhar. Eu acho até, se fosse o inverso, talvez eu não acompanhasse. Se fosse a legislação, nós estivéssemos apreciando o IPI em relação ao CSL. Me parece até que a apuração dos créditos de IPI envolve, de certa maneira,
reconhecimento escritural em livros e que chega ao final a um valor a pagar ou a restituir, né? E que implica uma análise, ainda que perfunctória, das operações. Nesse caso, e ainda assim foi reconhecido, né, o direito da Fazenda revisar por serem créditos. Né? Se fosse o contrário, né, então, assim, comparativamente, eu entendo que da CSL, por exemplo, é possível, né, do IRPJ, escutar o crédito, não a base de cálculo do imposto devido. E no tocante às legislações, me parece que aqui é a questão de fundo, que é a principal, que é a ocorrência ou não de uma decadência do direito da fazenda para escrutar essas apurações. Então, eu acompanho a relatora nesse caso. Ok. Conselheiro Alexandre, como vota? Eu vou acompanhar o posicionamento aberto pela conselheira Lívia. E conselheiro Caio, como vota? Aqui, no caso, eu acompanho a relatora, porque eu entendo que, ainda que trate-se de tributos diversos, a matéria, a legislação efetivamente questionada quando da interposição do recurso foi o fundamento de decidir a sistemática de compensação, o que, na minha opinião, acaba sendo irrelevante para o tema a ser julgado, né, a natureza específica do tributo. Então, acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora pelos mesmos motivos do Dr. Caio e do Dr. Matosinho. Então, é conhecido parcialmente por maioria, vencidos Lívia, Toselli e Alexandre, tá? Que não conhecia. Vamos ao mérito, relatora. Por favor, doutor Toselli, quer falar? Pode falar. É que eu acho aqui, na verdade, quanto à primeira matéria, né, acho que foi unânime o não conhecimento, que eram duas divergências, né? Como ela tratou do conhecimento parcial... não precisa falar que na primeira foi unânime. Porque ontem a gente teve essa mesma situação. Ok. Tá? Então, pode continuar, relatora. Então, quanto ao mérito, o ponto de debate alcança estimativas de CSL de setembro de 2000 e novembro de 2000, que teriam sido compensadas com saldo negativo de 96, como informado à autoridade fiscal. Consulta da IPJ de 96 evidenciou que as antecipações daquele período seriam equivalentes ao débito apurado, inexistindo saldo negativo. Consta a reprodução da DCTF indicando que a compensação dessas estimativas se deu com saldo negativo de CSL 96 sem processo, demandando esclarecimentos apenas quanto a algumas divergências de valores nas estimativas. Tais esclarecimentos não foram prestados, mas como o crédito utilizado na compensação não foi confirmado, restaram infirmadas as estimativas aí de 60.079. Estas as circunstâncias fáticas, portanto, que conduzem à discussão acerca da impossibilidade do fisco questionar em 2006 o saldo negativo de CSL de 96. Releva frisar a inexistência de qualquer evidência de a compensação das estimativas de 2000 ter sido formalizada mediante pedidos de compensação ou estes pendentes de apreciação em 1/10/2002 se converterem em declaração de compensação, para fins de cogitação de homologação tácita, aí na forma do MP 135. Ao contrário, há registro apenas em DCTF dessas compensações, como seria esperado, na medida em que se tratava de compensação de mesma espécie, submetida ao 6683. A legislação tributária que a PGFN pretendia debater na segunda divergência, a qual foi negado conhecimento, e nada repercute nesse primeiro ponto do recurso especial. Também não tem repercussão aqui a decisão anterior desse colegiado proferida em favor da mesma contribuinte nos autos do processo 2001-71, unânime, que trata disso também, de homologação tácita. Tratava-se ali de recurso especial da Procuradoria contra acórdão, que, analisando a compensação de 2001 de saldos negativos de CSL apurados 97 e 99 com déficit de IPI, concluiu pela homologação tácita dessas compensações, porque passados 5 anos. Aqui são compensações de mesma espécie, feitas antes de outubro de 2002, que não se sujeitavam a pedido. Cabe aqui, portanto, decidir se o fisco, em 28/2/2006, pode questionar a existência de saldo negativo que teria sido apurado em 96 e destinado em 2000 a compensação escritural de tributo de mesma espécie, mas para a liquidação estimativa que integra saldo negativo utilizado
em pedidos de compensação apresentados em 2000 e 2002, sendo que este questionamento repercutiu na não homologação apenas de parte do último pedido de compensação apresentado em 22 de 1 de 2002. Registros que tal se deu quando já ultrapassado, inclusive, o prazo decadencial para revisão do próprio saldo negativo de 2000, dado que há retenções na fonte informadas em DIPJ, confirmadas no despacho decisório, que atrai a súmula 138. Em circunstâncias semelhantes, a conselheira redigiu o seguinte voto vencedor no acórdão 4516. Que era um caso da Amélia, era o saldo negativo de 2002 e estávamos discutindo a liquidação daquelas estimativas de 2002 e para isso se buscou a confirmação de saldo negativo que já tinha sido alcançado pela decadência. Mas a questão é que as antecipações do saldo negativo de 2000, na medida em que elas integram o saldo negativo, foram consignadas numa decomp para a qual a lei confere o prazo de 5 anos para análise, então a verificação da liquidação das antecipações que compõem aquele saldo negativo, elas têm o prazo estendido pelo prazo de verificação da decomp. Então, se eu tenho que confirmar a liquidação da estimativa de 2000, eu tenho o prazo da decomp para isso. E aqui a relação é imediata, é o saldo negativo de 96 usado em 2000. Eu não estou discutindo aqui eventuais alterações anteriores a 96, né, que podem criam aquela bola de neve. Não, esse caso aqui ele é idêntico ao que decidimos sob relatoria da conselheira Amélia, porque tem essa relação imediata, saldo negativo de 96 usado em 2000 e 2000 é o crédito que está na decomp. Então, a contribuinte ficou obrigada a aprovar a liquidação dessas estimativas. E aí a gente tem um saldo negativo de 96 que não está nem informado em DIPJ e a contribuinte intimada não traz essa prova. Então, nessas circunstâncias, né, significa dizer que ao apresentar decomp destinando direito creditório à extinção de outros débitos, o sujeito passivo submete-se ao regramento vigente que confere ao fisco prazo de 5 anos da entrega da decomp para verificar a existência, suficiência e disponibilidade do crédito, que implica a possibilidade da autoridade questionar, nesse prazo, os elementos de apuração, em especial as antecipações promovidas no ano calendário, na hipótese do direito creditório se referir a saldo negativo. Dessa forma, se questionado antes do decurso do prazo de homologação tácita, o sujeito passivo deve necessariamente provar como liquidou as antecipações que, confrontadas com o tributo devido no ano calendário, formam um saldo negativo. E aí, passando, também aqui o fisco logrou cientificar a contribuinte em 28 de 2 de 2006 e despacho decisório de não homologação, que apresentado em 22 de 1 de 2002 e não analisado até 1º de outubro, foi convertido em decomp, para o qual ainda não havia expirado o prazo de 5 anos. Assim, a contribuinte tinha o dever de manter por mais 5 anos a guarda dos comprovantes de liquidação das antecipações que compunham o direito creditório destinado à compensação pleiteada em 22 de 1 de 2002, dado ser esse o prazo fixado na legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito alegado indispensável à homologação das compensações. Quanto ao fato de, em 28 de 12 de 2006, já ter transcorrido o prazo decadencial para a revisão da apuração da CSL no ano calendário 96 e até mesmo da CSL de 2000, vale dizer que o caput de 74, naquela nova redação, exige que o crédito indicado em decomp seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não pode estar prescrito. Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão de ver extintos os débitos, admitir que o prazo para confirmação desse já estaria fluindo desde o encerramento do período de apuração correspondente limitaria significativamente a eficácia do parágrafo 5º do artigo 74, pois antes de 5 anos da apresentação do decomp, a certeza de liquidez restaria afirmada pelo decurso do prazo decadencial, no qual, no entender da recorrente, o fisco poderia, não é recorrente, aqui é da Procuradoria, o fisco poderia questionar sua apuração. Então, aí a argumentação de praxe, para dizer que a decadência, ela suprime o direito de lançar, e passando bem à frente, que é o meu voto padrão para essas circunstâncias.
Saliente-se que o saldo negativo de CSL no ano de 96 sequer estava informado em DIPJ. Em verdade, a interpretação mais restritiva confere ao sujeito passivo a faculdade de definir o prazo do qual o fisco dispõe para homologar ou não a compensação. Outro foi a apresentação foi a motivação para a criação da DECOMP. E essas razões, portanto, para afastar a decadência. Esclareça-se que essa decisão não encerra o litígio em torno das antecipações não confirmadas, dado que, embora em manifestação de conformidade, a contribuinte tenha apenas arguído a decadência do direito do fisco fazer tais questionamentos, frente à decisão de primeira instância afirmando a inexistência de prova de apuração de saldo negativo, a contribuinte juntou provas em recurso voluntário para demonstrar que errou ao prestar tais informações, como se vê nas alegações, não apreciadas pelo colegiado da COI em razão do acolhimento da arguição de decadência. Logo, não basta reformar a decisão recorrida na parte impugnada, como pede a PGFN, sendo necessário determinar o retorno dos autos ao colegiado da COI para apreciação dos demais argumentos de defesa. Por isso que dou provimento parcial ao recurso da PGFN para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos ao colegiado da COI para apreciação dos argumentos aí quanto à existência do saldo negativo de 96. Ok. Lívia, como vota? Conselheiro Fernando, pode falar só um minuto, conselheira Lívia. Talvez a conselheira Ideli possa me tirar uma dúvida, né? Eu também concordo, pode ser que eu concorde com um ponto do teu voto e vai depender de um fato aqui que eu fiquei com um pouco de dúvida. Eu acho assim, tudo que não for necessário lançamento, eu não tenho prazo para... Quer dizer, desde que eu faça dos 5 anos da transmissão da DECOMP, se eu fizer isso, não tem problema. Então, olhar se existe um pagamento, olhar se existe uma compensação, né? Do tipo, você tem prova de que fez a compensação na escrita, né? Mas desde que isso não implique necessidade de lançamento. Então, para ser mais claro, vamos supor aqui o que eu preciso saber. Se aquelas compensações, ele informou na DIPJ que na época talvez não tivesse nem DCTF. Porque se ele informou que ele tinha o saldo a pagar, porque ele não informou a compensação, eu acho que está tranquilo de o fisco chegar lá, porque o débito está confessado, chegar e falar assim, eu quero só ver na sua escrita que você fez a compensação. Bom, eu não tenho. Perdeu. É a mesma coisa de não apresentar um DARF e nem nada. Agora, se ele informa na declaração que ele fez a compensação, ou seja, não tinha saldo a pagar, que era o que valia naquela época, para mim precisaria de um lançamento. Entendeu? Não sei se a gente tem esse detalhe aqui. Não entendi precisamente, porque você falou genericamente, eu não sei de qual período você está falando. Eu estou falando ali de 96, né? O 96. 96 é quando ele apura o saldo negativo que ele destinou à compensação das estimativas de 2000. Em 2000, ele informa essas estimativas em DCTF, dizendo que compensou sem processo. E 2000 é o ano calendário do saldo negativo. Tá, mas aqui a gente está voltando para 96, não está? Para ele provar a liquidação das estimativas de 2000 com o saldo negativo de 96, como ele informou em DCTF. Não, o de 2000 eu não questiono. Isso, mas a discussão é só em 2000. Aí para voltar no 96? O voto condutor vai dizer que você não pode mais questionar, você tem que aceitar que o saldo negativo de 96 existe, mesmo sem nem mesmo estar demonstrado em DIPJ, porque você não pode mais questionar isso depois de passado o prazo decadencial. Tá, Conselheira... A minha dúvida era o que ele estava questionando em relação a 96, né? Agora... Isso, entendeu, né? Ele conta a decadência pela origem do crédito e não pela compensação que está se exigindo prova. Eu acho que o contribuinte ele precisa comprovar que existia um saldo negativo no inicial. Está aqui a minha escrita, está aqui minha contabilidade. Se você quiser, eu tenho os DARFs. Tá tudo aqui, né? Agora, se está certo, se está errado, para mim aí era um outro
aí a gente avança um pouquinho na questão. Agora, a prova da existência, por si só, eu acho que ele tem que fazer. Né? Do mesmo jeito que eu pediria a existência de um pagamento. O senhor me mostra o DARF. Né? Se estava certo a base de cálculo ou não, eu acho que aí a gente já está em outro campo. Né? Agora, ele parte da premissa, você tem que presumir verdadeiro o saldo negativo de 96, porque já está, em 2006 ele já estava decaído. Você tem que presumir verdadeiro, de modo que as estimativas liquidadas com esse saldo negativo não podem ser questionadas. Essa é a premissa. E o problema todo aqui é que nem a DIPJ dele, a declaração do ano, indicava esse saldo negativo. E a prova que ele vem fazendo depois da DRJ dizer que ele tem que provar isso. Eu acho também que pode averiguar isso. Né? Lógico, se quando voltarem para averiguar, forem olhar a base de cálculo, o contribuinte que entre com outro recurso especial, alguma coisa assim, para a gente discutir. Mas a existência por si só de um saldo que nem na DIPJ ele declarou, acho que isso você pode olhar a qualquer momento. Então, bom, terminaram? Posso passar a palavra para a doutora Lívia? Tá, então peço a baixar as mãozinhas aí, por favor. Doutora Lívia, pode falar. Tinha um questionamento também, era bem no sentido do doutor Fernando, porque a DPJ 96, ela não indica saldo negativo. E aí isso ele tenta provar no processo. Apesar de não estar... Porque a DPJ 96 tinha efeito de confissão, né? Então, DIR, PJ, não tinha DCTF, enfim, na 96. Então, assim, se tivesse lá, era um outro... porque depois tem uma argumentação lá embaixo no voto, dizendo que admitir que o saldo informado na DIPJ estaria homologado tacitamente depois de 5 anos. Acho que nem é o caso, porque não está nem informado na DIPJ, né? Então, é isso que me confundiu, esse parágrafo. E aí a questão, esse saldo não está constituído em lugar nenhum. Ele só pede isso porque ele fala que você não pode olhar, então eu não te provei, não está na minha DPJ, mas você não pode olhar mesmo, então você tem que admitir como verdadeiro. É isso mesmo? Dedeli pode falar. Ele não pede nesses termos. Ele vai dizer que ele informou essa compensação das estimativas de 2000 em DCTF, né, com saldo negativo de 96, e que ele não pode ser constrangido agora em 2006 a trazer prova da existência desse saldo negativo de 96. A discussão não se dá com toda essa amplitude. Esse parágrafo que te incomoda é porque eu divirjo da premissa que você acabou de colocar. Um saldo negativo informado em DIPJ, seja ela confissão de dívida ou não, ela não constitui direito para o sujeito passivo, né? De forma alguma, porque seria como pressupor que ele tem direito à restituição e daquele valor, né? E não existe isso. Se ele pedisse só a restituição daquele valor que está informado em DIPJ, ele teria que provar também a existência daquele valor. Então, esse parágrafo eu não vou tirar do meu voto. Aí, se for o caso, talvez seja o caso de acompanhar pelas conclusões. Ok, então vamos partir para a votação já, doutora Lívia. A senhora está com a palavra? Então pode... Eu tô com um pouco de dúvida, porque apesar da gente a gente está em temas, em planos diferentes, doutora Ideli, eu tendo a concordar com as conclusões dela, só estou tentando entender se eu não estou perdendo nada, sabe? Porque, inclusive, eu votei com a doutora Amélia no voto que a doutora Ideli menciona. E aí eu estava olhando as minhas anotações aqui, eu só estou expondo o meu pensamento para ver se vocês conseguem me ajudar para eu não pedir vista. Nas minhas anotações, naquele caso lá, eu tinha falado, eu acho que é a mesma coisa de tentar revisar a base de cálculo. O que eu estou entendendo aqui que não é. Então, talvez a minha anotação lá seja para aquele caso lá e não vale aqui para esse caso daqui. Então, só tentando pedir ajuda. Eu não me lembro se aquele caso tinha alteração de base de cálculo, Lívia, eu não lembro. A minha anotação também na pauta, então... Deixa o Tonelli falar, então. E a prova de existência mesmo, não está nem se discutindo a formação. Tonelli, pode falar.
Conselheira, se eu puder te ajudar, que eu conheço seu entendimento sobre isso, ainda que você não entenda que essa coisa da homologação do crédito, né? A questão aqui você já matou, porque nunca foi informado isso na própria DIPJ, então isso por si só, nas suas razões, pelo menos até onde eu conheço, já seriam suficientes para você chegar à mesma conclusão. É o que está aqui, realmente. Então, acompanho a relatora pelas conclusões, presidente, por todo o esforço. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu também vou acompanhar pelas conclusões, justamente pelo fato que eu acho que a prova da existência, de ele mostrar que ele tem um prejuízo fiscal, que os recolhimentos que ele informou existiam, que o fonte que ele informou existia, isso sempre se pode fazer, né? Como o fundamento da conselheira Edeli, a gente conhece o posicionamento, ela entende que poderia ir além disso, é por isso que eu vou pelas conclusões. Acho que a existência sempre pode, depois agora, se eu adentrasse no detalhe, que precisasse um lançamento, é que eu teria restrições. No caso concreto, a gente nem chega nesse ponto, porque é simplesmente uma prova da existência de que olha, eu falei que eu tinha um saldo negativo, que nem na DIPJ está. Estou trazendo prova no recurso. Que alguém vá olhar, que eu acho que é essa a ideia do retorno, né? Depois, a profundidade que vai se dar a isso, se o contribuinte ou a fazenda discordarem do que for decidido, a gente vai ter que se debruçar num segundo momento. Então, acompanhe pelas conclusões, presidente. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Presidente, eu acompanho na íntegra. Conselheiro Matosinho? Achei bem interessante a construção, esse raciocínio da Edeli, sobre essa ótica. Eu sempre tive essa convicção de que o fisco pode verificar os créditos, a composição desse crédito, e aí ele pode remontar até onde o contribuinte foi buscar, né? Só que parece que tem um limitador aí, Edeli, eu queria só que você me confirmasse. Deixa eu ver se eu entendi corretamente. Você entende que se vamos supor que esse crédito, a compensação de 2.000 fosse com 99, não 96, mas o fisco fosse fazendo a cadeia até 96. Então, chegava lá em 96, a cadeia de compensações chegaria até o valor transportado em 99. Você entenderia que haveria decadência? Pelo menos na parte de 96? Eu já fiz votos no sentido de homologação tácita pelo 150, parágrafo 4º, de compensações informadas ou constantes da escrituração ou constantes de DCTF. Tá? Agora, quando existe essa relação direta, né, entre o crédito usado para liquidação da antecipação do saldo negativo, eu vou, no teu exemplo, não vou dar para 99, mas vou dar para 98. Né? Se eu estou com 2.000 e ele usou o saldo negativo de 99 para liquidar 2.000. Para mim, 99 ele tem que informar por inteiro. Mas se 99 tiver compensações liquidadas com períodos anteriores, aí, e essas compensações estiverem informadas em DCTF ou escrituradas, aí não cabe rever base de cálculo, apuração dos períodos por homologação tácita. Mas mesmo questionar imputação, suficiência, certo? Se tiver escriturada, né, e 96, inclusive eu divido de você, até 2002, para mim basta escrituração, ainda que não conste de DCTF, se consta da escrituração a liquidação daqueles valores, para mim está homologado pelo 150, parágrafo 4º. Agora, a liquidação específica, aquela relação direta do crédito com a estimativa do ano calendário, né, se eu impor alguma limitação nessa relação direta aqui, eu estou negando o prazo de homologação tácita. Ele tem que provar essa existência do crédito usado diretamente para liquidar a antecipação. Do mesmo jeito que ele tem que trazer o DARF, ele tem que trazer o crédito provado,
né, para liquidação. E aí a gente possivelmente vai divergir, porque, para mim, provar o crédito é provar base de cálculo e antecipações. Tá, só para confirmar. Então, assim, na verdade, quanto à forma de comprovação, talvez a gente tenha divergência, porque eu entendo que ela tem que estar formalizada, essa quitação, por algum instrumento de constituição desse crédito. Mas, do ponto de vista do exame pelo fisco, desse pagamento, ou dessa quitação, da forma que seja, estando registrado na contabilidade, na DSTF ou na DI de PJ, como era a confissão. O fisco, no seu entender, apontado um crédito de 2.000 para 99, poderia remontar até onde fosse necessário, portanto, pura e simplesmente está aqui ou não está. Ou ele teria um determinado ponto de corte quando ultrapassar 5 anos da data do exame, vamos dizer, pelo fisco, né, final. Vamos pegar esse mesmo exemplo, 2000 para 2006. Se o crédito pleiteado fosse 99, mas o fisco fosse olhar exatamente isso, quitou, compensou, não sei o quê, e remontasse a existência de crédito, porque ele vem numa cadeia de compensação, e isso é o que ocorre naturalmente, ele poderia verificar no seu modo de ver? Não tem esse direito de remontar ad eterno. Não, eu entendo que não, mas a gente vai ter diferença, ele tem que provar a existência. Ele tem que provar... Mas você está falando a existência imediata, não a anterior. Não, as anteriores, ele tem que provar a existência, ele tem que provar que aquilo foi escriturado. Né? Agora, eu não vou admitir a revisão. Então, ele pode ser ad eterno. Sim, pode ser ad eterno. Okay. Pode ser ad eterno. Olha, acompanha. Acompanha. Conselheiro Alexandre, como vota? Eu acompanho pelas conclusões. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Eu acompanho pelas conclusões expressas pelo doutor Fernando. Ok. Eu acompanho a relatora, e isso até, eu me lembro, sessão nostalgia, que o Ocaso, na época, logo quando a gente começou a trabalhar com o Decomp, ele teve na DRJ, isso foi uma brigalhada danada, se vale os 5 anos, se pode ultrapassar a análise, então foi uma discussão muito boa, que eu me lembro muito bem, isso já para lá de 20 anos. Eu voto com a relatora. Então, ficamos assim, conhecimento por maioria, conhecido parcial por maioria, vencidos Lívia e Tozelli, que não conheciam, e quanto ao mérito, dar provimento parcial com retorno ao colegiado da CO, pelas conclusões de Lívia, Fernando, Tozelli, Alexandre e Caio. Então, Caio pelas conclusões do Fernando, que eu acho que são as mesmas da Lívia. Pois não, Alexandre... não foi conclusões. Tozelli acompanha integralmente. Então, vamos lá. Eu já vou dar a palavra. Não conhecia. O Alexandre não conhecia também. A Alexandre não conhecia. Tá. Então, vamos lá. Conhecido por maioria, conhecido parcialmente por maioria, vencidos Lívia, Fernando... Não, vencidos Lívia... Agora já me confundi aqui. Tozelli e Alexandre. Lívia, Tozelli e Alexandre, perfeito. Com relação ao mérito, dar provimento parcial com retorno ao colegiado da CO, pelas conclusões Lívia, Fernando, Alexandre e Caio. Caio pelas conclusões do doutor Fernando. Quem mais quer falar? Acho que todas as mesmas conclusões, né? Mas... É a mesma, né? Como eu estou com a Edeli, então está resolvido. Alguém mais quer falar? Então, peço para baixar a mãozinha e passamos, então, para o número 73 da pauta, de relatoria do conselheiro Tozelli, Drogaria São Paulo S.A., interessado em Fazenda Nacional. Conselheiro, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Aqui, como já foi relatado no voto da Edeli, não esse último, o antepenúltimo, ILL restituição, muito parecido com aquele caso, mas aqui não tinha aquela problemática de duplo fundamento do contrato social. Então, aqui é um recurso especial de divergência, interposto pela contribuinte Drogaria São Paulo. O voto de qualidade negou o provimento ao recurso voluntário com a seguinte emenda.
E aqui é essa de baixo. Ó. O fato dos sócios e uma sociedade por conta de responsabilidade limitada poderem dispor ou participar de deliberação sobre a destinação do lucro, e aqui é o ponto, a deliberação caracteriza a disponibilidade jurídica de renda. De acordo com o despacho decisório de folhas tais, aqui é o resumo, né, do caso, que é um processo que já teve muitas idas e vindas. Mas aqui acho que eu vou me abster de ler, presidente, vou direto ao ponto, e a matéria conhecida. Aí a contribuinte apresentou manifestação de conformidade. O resumo foi julgada improcedente pela DRJ, houve recurso voluntário, julgado também improcedente. Foi apresentado o recurso. Desculpa, gente. Foi apresentado o recurso especial que foi assim admitido. O apelo do contribuinte suscita interpretação divergente do ILL, previsão de distribuição automática de lucro. Aí os paradigmas foram 9202 e 1302, os quais constam do sítio do CARF e não foram reformados. Primeiro paradigma, analisam situações semelhantes, visto que ambos discutiam se a previsão no contrato social de que os sócios deliberariam sobre a distribuição dos lucros poderia ser considerada a previsão expressa de distribuição automática, levando à incidência do ILL. Apesar de analisarem situações semelhantes, os colegiados puseram entendimentos opostos. O que se extrai do recorrido é que, pelo contrato social, o lucro líquido ficaria à disposição da Assembleia Geral, que deliberaria sobre a destinação. Diante disso, o colegiado entendeu que, como a Assembleia Geral era composta pelos sócios, em verdade, esses que deliberariam sobre a destinação dos lucros e, assim sendo, estariam disponíveis a eles. Por outro lado, o que se extrai do paradigma é que o contrato social estabelecia que a distribuição de lucros seria deliberada pelos sócios. Diante disso, a turma entendeu que, mesmo que o contrato social trouxesse tal provisão, isso não poderia ser considerado a previsão expressa de distribuição, porque a destinação ainda demandaria reunião, a deliberação. Portanto, verifica-se a divergência de entendimento. Aí o segundo paradigma, o que se extrai é que, naquele caso, o contrato social estabelecia que a distribuição dos lucros dependia de aprovação do balanço e das contas pelo sócio. Diante disso, o colegiado entendeu que, como os sócios ainda teriam que deliberar sobre a destinação dos lucros, não teria ocorrido a disponibilidade. Então, concluiu o despacho de juízo prévio que tratam de casos semelhantes, puseram entendimentos expostos. Enquanto o recorrido, a turma entendeu que a previsão em contrato social de que a distribuição dos lucros depende de deliberação do sócio seria considerada previsão expressa, no paradigma, o colegiado entendeu que não. A PGFN ofereceu contrarrazões, não questiona o segmento, manifestando-se apenas pela manutenção do entendimento que prevaleceu no acórdão recorrido. Distribuídos os autos à minha relatoria, a contribuinte apresentou uma petição formalizando que ele requeria a imediata declinação, que se a competência desta primeira turma aqui fosse considerada incompetente, porque ele entende que a matéria ILL deve ser para a segunda sessão. E aí, aqui, só fazendo um adendo, o contribuinte, inclusive, fez uma audiência, estávamos presentes eu e a presidente, ele reiterou essa tese, ele falou que viria sustentar a tese da nulidade desse julgamento. Então, antes da gente, presidente, se você me permite, antes de passar a leitura do voto, eu, assim como a gente tinha conversado, eu acho importante fazer uma rodada de votação para ver se todos os conselheiros se consideram competentes para analisar a matéria ILL, e aí eu tomei a liberdade de apresentar uma preliminar. Eu já tive, no passado, uma dúvida também, como enquadrar o ILL no regimento interno do CARF. Naquela ocasião, eu até tinha entendido, num primeiro lance de olhar, que o ILL seria fonte, mas depois de uma discussão lá também acabei me convencendo que poderia cair no residual. Então, aqui, até queria ouvir os conselheiros mais experientes e ver como que nós podemos fundamentar que a competência é nossa. Qual foi o meu entendimento inicial sujeito à alteração? Sobre o questionamento do contribuinte quanto à incompetência dessa primeira sessão, para caso de ILL... Tazélio, só um minuto. O conselheiro Fernando pediu a palavra. Pode falar, conselheiro. Só para esclarecer sobre essa dúvida do Tozeri, talvez eu possa colaborar com um pequeno histórico. Não sei se eu falo agora ou se ele quiser terminar. Não, pode terminar então, conselheiro. Pode terminar. Na verdade, doutor Fernando, eu fui muito
pontual, só quis registrar que isso foi debatido, até mesmo porque nós fomos provocados de forma expressa nos autos. Então, o que eu entendi nesse primeiro exame? Que o já extinto ILL, aí eu cito a base, possui materialidade e sujeição passiva próprias, que não deve ser confundido com o IRPJ e nem com o imposto de renda na fonte propriamente ditos. Impostos estes, cuja competência encontra-se expressamente definida pelo regimento interno do CARF. Trata-se o ILL, pois, de um imposto autônomo, específico, e que, por não ter sido taxado de forma expressa quando da delimitação de competência no âmbito do CARF, eu classifiquei ele como um imposto residual nos termos do artigo 2º, 7 do RICARF, que é aquele que fala que compete à primeira seção, tributo, empréstimos compulsórios, anistias em matéria correlatas, não incluídos na competência julgadoras das demais seções. Então, eu afasto a arguição de incompetência. Aqui abro um parêntese, porque agora eu não lembro quem que me falou, acho que foi até aqui, que teria uma portaria que teria alterado casos de R-fonte para nós. Foi você, né, Ideli? Mas, sinceramente, pela minha limitação, talvez, técnica aqui, eu não encontrei isso, porque eu acho que dá até para enquadrar com fonte, mas eu acho que, para mim mesmo, nem fonte seria um imposto residual, porque a fonte pagadora é responsável tributário, o ILL é algo autônomo, né? Tanto é que foi a própria empresa que foi autuada, né? Ainda que o ILL seja um imposto cujo ônus aí é do sócio, né? Então, presidente, são essas as minhas considerações iniciais nesse item. Ok. Conselheiro Fernando, pode falar. Não, presidente, havia, assim, uma orientação que foi orientado lá atrás, que o ILL, é uma orientação, né, que o ILL tinha a característica de fonte, né? Então, lembro que começou a dar confusão, algumas turmas da primeira sessão julgaram, e veio essa orientação, eu não lembro, eu acho que veio até da presidente do CARF essa informação, essa orientação. Mas, de toda forma, no caso concreto, agora a gente tem essa portaria que diz que o fonte temporariamente está competência conosco. Então, quer a gente entenda, né, da linha do Toselli, que é um tributo residual, ou quer a gente entenda que seja como fonte, nesse momento não tem nenhuma dúvida que a competência seria nossa. E acrescento que a portaria, Toselli, é a portaria 22.564, de outubro de 2020, e os processos que já estão sorteados na primeira sessão, porque a transferência da competência foi entre Câmara Superior de Recursos da Câmara Superior. Está aqui, doutor Caio. A portaria 146 ela foi revogada, ela só aplica a processos exclusivamente já sorteados, tá? Então, a portaria 146 ela foi substituída pela portaria 22.564 de 2020, tá? De outubro de 2020, está aqui no site do CARF. A portaria 146, antes subsistente, no caso da Câmara Superior, processos já sorteados, os processos ficam conosco para julgamento, já estão sorteados, e, no caso, a portaria entrou em vigor em 3 de novembro de 2020, tá? Com relação às câmaras baixas, fica como está. Então, a questão aqui foi estender temporariamente a segunda turma da Câmara Superior a competência para processar e julgar recursos que tivessem sobre matérias da primeira turma da Câmara Superior, incluindo aí a portaria CARF 146, mas sendo que a exceção são aqueles já sorteados. O processo já estava sorteado para o conselheiro Toselli, então a portaria está, doutor Toselli, sendo fonte ou não, é isso que eu quero dizer, ele estaria abarcado o julgamento do ILL aqui, tá? Vou dar a palavra a todo mundo. Conselheira Ideli, vou pela ordem, porque eu não vi quem levantou a mãozinha primeiro. Conselheira Ideli, conselheiro Caio e depois conselheiro Fernando. O ILL, ele incide sobre o lucro líquido porque a pessoa jurídica, sob a presunção e até ficção de que a pessoa jurídica que apurou esse lucro vai distribuir para os sócios. Então, ela seria a fonte pagadora da distribuição desses lucros.
Por isso, ele é conceitualmente classificado como imposto de renda retido na fonte, retido antes do pagamento da distribuição dos lucros, e por isso toda essa discussão em torno da sua inconstitucionalidade. Tanto o ILL é fonte que o recorrido é da segunda sessão e o paradigma é da segunda sessão. Então, já adiantando meu voto, nessa preliminar de arguição de incompetência, eu acompanharia o relator pelas conclusões. A competência de julgamento é da segunda sessão e só nos foi transferida por meio dessas portarias. Jamais usaria a argumentação subsidiária de que a primeira sessão teria competência para julgar esse processo se não fosse pela transferência estabelecida nas portarias referidas. Senão, eu teria que validar o próprio recorrido e o paradigma. Conselheiro Caio. Não, presidente, só queria dizer que eu entendo que, na verdade, em 2020 foi só um ajuste. A competência da primeira sessão e da primeira turma da Câmara Superior para julgar o ILL vem desde 2018. Então, o fundamento de competência, eu entendo que não era só esse detalhe, não é a portaria de 2020, mas sim a portaria 146 de 2018. A portaria 146, isso que eu estava querendo explicar. A portaria, ela só vai valer, artigo 2º, tá? Da portaria, vamos lá. Artigo 2º da portaria 22.564 de 2020, artigo 2º. A portaria CARF 146, de 12 de dezembro de 2018, aplica-se exclusivamente aos processos já sorteados. Ou seja, o que não está sorteado, a gente já está devolvendo para a segunda sessão, tá? Só para informar que, no caso da Câmara Superior, tá, gente? Caso está para a segunda turma. O que é da sessão na Câmara Baixa, TE, fica como está. Só para deixar claro aqui como é que está sendo administrado, tá? Então, Perfeito. É isso. Pode continuar. E o que eu queria dizer é que, mas esse processo só veio para o Toselli por força da 146 de 2018. Não era isso, porque na hora dele pôr no voto, para você pôr a 146 e não a 20, e lá vai em numeração, né? Porque depois deu um salto de numeração enorme. Mas era isso, presidente. Acho que é complementar ao seu comentário. Perfeito. Tá bom? Então, vamos votar. Doutora Edeli, como vota? Doutor Toselli, pode falar. De novo, a minha grande dificuldade foi, diante da pesquisa, confesso também que eu não perdi muito tempo com isso das portarias, eu não tinha encontrado, e a informação que eu tinha era que ILL deveria ser sido julgado, eu acabei criando a tese do imposto residual. Por isso que eu submeti aqui ao colegiado. Mas, diante dos esclarecimentos em face dessa portaria, realmente eu concordo com a caracterização do ILL enquanto fonte, que foi até quando eu estava na turma abaixo, que nós fomos discutir isso, foi o encaminhamento naquela ocasião, que foi antes de 2018, foi para devolver isso para a segunda sessão quando eu estava lá, porque era a fonte. Então, até por questão de coerência, eu vou tirar esse fundamento do residual e vou ser totalmente categórico nesse item, falando que o ILL está sendo ora julgado por nós em razão da portaria 146 de 2018. Ok? Doutora Edeli, pode falar. Com essa reformulação, acompanho integralmente. Ok. Conselheira Lívia. É só preliminar, tá? Acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Acompanho pelas conclusões, presidente. Conselheiro Matosinho. Acompanho o relator. Conselheiro Alexandre. Também acompanho o relator, presidente. Conselheiro Caio. Com o relator. Eu também, então, vamos julgar o processo, afastar da arguição de incompetência. Então, acompanho, tá? Desculpa, tive um probleminha no fone aqui, o Toselli alterou ali, né? Então, isso. acompanho integralmente. Tá, então, ok. Então, afastar da arguição de incompetência suscitada pelo contribuinte por unanimidade. Pode continuar, conselheiro. Presidente, o conhecimento aqui eu adotei como razões o próprio despacho de admissibilidade,
mas tendo em vista o caso anterior, não sei se a gente discute aqui, porque para mim não são situações idênticas, mas o fato de implicar o entendimento no que seria a necessidade ou não de deliberação é que levou a entendimentos convergentes. Então, o ponto para mim é, nesse caso específico, existia uma cláusula, só para deixar claro, no contrato social, em que os lucros deveriam estar sujeitos ao destino dado a uma assembleia. E essas assembleias eram formadas pelos sócios. Então, a conclusão foi, ora, como são os sócios quem tem o poder de decisão via assembleia, dá o efeito de distribuição automática. Nos paradigmas, de fato, não existia a figura da assembleia. Para mim, isso não foi relevante, porque lá o que aconteceu? O contrato social falava que os sócios teriam que deliberar. Então, o paradigma falou, olha, como não é automático, porque tem que ter a reunião dos sócios, existe a necessidade de deliberação. Então, isso afasta a caracterização enquanto distribuição automática. E no segundo, não era uma assembleia. O lucro estava condicionado à aprovação do balanço. Então, era um ato que dependia também dos sócios. Então, aqui, para mim, isso não é uma diferença fática determinante para afastar a divergência. Eu consigo enquadrar essas três situações na mesma caixinha e eu entendo que elas, à luz da decisão do Supremo, que falou do conceito de distribuição automática ou não, daria para caracterizar a divergência. Estou sendo bem claro, porque, de novo, eu achei que era uma coisa muito automática e o voto da Edeli anterior já me acendeu a luzinha, então eu acho que a discussão aqui precisa ser bem delimitada nesse sentido. A doutora Edeli quer falar? Está com a mãozinha? Tá, pode falar. É que o segundo paradigma aqui, o 1302, é o meu recorrido. Né? Então, aqui fica fácil. Eu pergunto para o Matosinho, você aplicaria a mesma decisão nesse caso concreto aqui, você que participou daquela? Não, eu acho que não preciso da resposta do Matosinho. A decisão do 1302 é condicionada especificamente aos termos daquela cláusula de balanço. Eu acho que tendo apreciado, né, ele aqui na mesma reunião, eu fico bem tranquila de entender que o 1302 tem circunstância fática muito específica. Se não fosse isso, eu concluiria como você, que uma objeção, um procedimento intermediário ali já estabeleceria a similitude, mas conhecendo aqui já com detalhes do litígio do paradigma 1302, eu optaria por conhecer só com base no 9202. Ok, então vamos fazer uma rodada para ver se todos concordam com a conselheira Edeli ou se há alguma divergência, tá bom, conselheira? Então, vamos lá. Conselheira Lívia. Acompanho as observações da conselheira Edeli. Conselheiro Fernando. Também, presidente, acompanho conforme votado pelo conselheiro Edeli. Conselheiro Matosinho. Também com a divergência da Edeli. Conselheiro Alexandre. Também vou com a divergência. Conselheiro Caio. Com a divergência. Eu também, então vamos aproveitar só o paradigma que, sem ser o 1302, o outro. Pode falar, Fazenda. Presidente, eu vou reformular meu entendimento e realmente agora, né, com os esclarecimentos, a leitura, e como eu falei, também não tenho nenhuma experiência, para mim é assunto inédito, realmente acho que não dá para equiparar uma assembleia para decidir o que fazer ou não com o lucro, com a aprovação do balanço que pode impactar o próprio lucro, né? Então, realmente, eu acho que em relação ao segundo paradigma, eu acho que realmente a situação não se assemelha a ponto de caracterizar a divergência. Então, eu vou também
afastar, tá, no meu voto, o segundo por esse fundamento, e vou reconhecer ele só pelo primeiro, na linha da divergência da Ideli. Então, acho que... Então, foi unânime. Tá bom, ok. Vamos Então, lá. pode continuar com o mérito. A controvérsia diz respeito ao direito ou não do alegado indébito oriundo de valores recolhidos pelo contribuinte a título de ILL face da declaração de inconstitucionalidade exarada pelo STF por ocasião do recurso extraordinário 172. Presidente, eu vou pular, porque todo mundo conhece isso, então eu fiz toda uma introdução. Pode sintetizar, pode sintetizar. Eu vou lá aonde... Aqui, ó, depois que eu cito os votos, na página, folha 10 em cima à esquerda, página 10 do documento. A questão que se coloca é a seguinte: o contrato social da recorrente previa ou não previa a disponibilidade econômica ou jurídica imediata do lucro líquido apurado no encerramento do exercício ao sócio? Caso a resposta seja positiva, isto é, uma vez constatado que o contrato social de fato previa a disponibilidade imediata do lucro apurado ao sócio, o LL deve ser considerado devido e, consequentemente, não há indébito. Por outro lado, sendo a resposta negativa, ou seja, verificado que não há previsão no contrato social de disponibilidade imediata, o ILL constitui, de fato, pagamento indevido e é passivo de restituição. E aqui, de acordo com os artigos 5º, 10, 13, 20, 38 e 39 do contrato social, e aqui eu cito, eu vou me abster de ler porque vocês podem ver, mas vale uma leitura dinâmica, rápida aqui. E eu coloquei o artigo 38, que é o principal, ó, fala do balanço, lucros e sua distribuição, né? O saldo do lucro líquido ficará à disposição da Assembleia Geral, que determinará a sua destinação, respeitando-se as limitações legais e as cláusulas do presente contrato social. E aí é lícito a Assembleia Geral, e aqui para mim é um ponto importante, é lícito a Assembleia Geral criar fundos de reserva. Isso eu acrescentei que eu achei importante. Após transcrever os artigos 20, 38 e 39, o voto vencido, lembra que é por qualidade, né, ocorre, o vencido do acórdão concluiu que da análise das cláusulas transcritas, podemos verificar que não há disponibilidade imediata. No caso, pelas cláusulas, para que haja disponibilização aos sócios apenas após a deliberação da Assembleia Geral, de modo que não é possível se considerar de forma imediata. Aí o voto vencedor se manifestou em sentido contrário. E aí o resumo é justamente aquilo, que como são os sócios que compõem a Assembleia Geral, eles que têm o poder de decisão, e o fato deles terem o poder de decisão caracteriza a distribuição automática. Pois bem, conforme visto, o Supremo julgou constitucional o ILL em relação aos lucros apurados por sociedades limitadas apenas quando o contrato social preveja a imediata disponibilização. Por imediato, entende-se a ausência de qualquer condição. Opondo-se ao mediato, assim se diz de tudo o que se segue, sem solução de continuidade. É o que vem logo, sem intermeio de qualquer pessoa. Imediato dá, pois, a ideia de instantâneo, sem que o ato e efeito medeiem qualquer coisa. Aí eu peguei isso aqui, o clássico de Plácido e Silva. Aos olhos do direito societário, pode-se dizer que a imediata disponibilidade de lucros apurados por sociedades limitadas se faz presente apenas nos casos onde os contratos sociais já prevêem a sua distribuição automática aos sócios, na linha do entendimento espelhado no primeiro paradigma, que é engraçado que eu acabo adotando o primeiro paradigma só como referência, e como atesta os textos dos votos de alguns dos ministros acima citados e sublinhados. Nesse caso específico, porém, não há nenhuma cláusula no contrato social da recorrente que preveja a distribuição automática ou disponibilização imediata dos lucros. Fato este que afasta a incidência do ILL, para mim, sem maiores celeumas. Dizemos sem maiores celeumas porque o artigo 38 do contrato, base da divergência, e que foi determinante para afastar o direito creditório, é categórico ao prever que o lucro líquido apurado pela recorrente ficará à disposição da Assembleia Geral, que determinará a sua destinação. Nesse contexto, o raciocínio empregado no voto vencedor foi o seguinte: como o contrato social confere o poder de destinar o lucro líquido apurado à Assembleia Geral, e esta é composta pelos sócios,
resta caracterizada a disponibilidade jurídica e econômica dele sobre a renda representada por este lucro e, consequentemente, cabível à exigência do ILL. Nenhum reparo cabe ao raciocínio não fosse, para mim, um detalhe da maior relevância. O entendimento vai de encontro com o que restou decidido pelo Supremo, quando julgou inconstitucional a exigência em relação ao lucro de sociedade limitada na hipótese, como é a presente, de inexistir previsão no contrato social acerca de sua disponibilização imediata aos sócios. Reitera-se aqui que a decisão do Supremo considerou o ILL devido tão somente nas situações fáticas nas quais o próprio contrato social já prevê a distribuição e disponibilização automática dos lucros aos sócios sem qualquer condição, o que não ocorre no presente caso, onde claramente o destino do lucro dependia de uma deliberação em assembleia. O fato da assembleia ser composta exclusivamente pelos sócios, a meu ver, não tem o condão de tornar o ILL devido, não só em face da decisão do Supremo, mas também em face do próprio direito societário e do princípio da renda líquida. Enquanto órgão da sociedade, devidamente tipificada no âmbito do direito privado, o próprio ordenamento prescreve que, sem a deliberação assemblear, quanto ao destino do lucro, os sócios não podem se apoderar desses resultados. Ora, uma coisa é o poder de decidir sobre o destino do lucro, outra coisa é a disponibilidade dessa renda aos sócios. Até que o exercício de controle seja exercido, não há que se falar em disponibilidade da renda. Uma coisa é o poder de deliberar a distribuição, que cabe à Assembleia. Outra coisa é o resultado efetivo do exercício deste poder em favor dos sócios. Nas palavras de Humberto Ávila, o direito potestativo não provoca o surgimento do direito à renda. Este segundo direito só surge quando o primeiro for exercido, de modo a causar o surgimento de um direito de crédito que, uma vez exercido, coloca o contribuinte na posição de ter acesso atual e direto à renda, disponibilidade jurídica, que também pode surgir com o efetivo acesso atual e direto à renda, disponibilidade econômica. Afirmar que a empresa controladora tem disponibilidade jurídica apenas porque tem o poder de decidir o que fazer com os lucros é confundir o direito potestativo com a consequência que o seu exercício pode provocar, qual seja o surgimento do crédito, o direito ao crédito, que uma vez exercido, coloca o seu titular na condição de ter acesso ao seu objeto. No outro dizer, é confundir poder de decidir com o direito decorrente do seu exercício. É baralhar causa com eventual efeito. Então, eu entendo que porque senão eu pergunto, quando que todo o lucro da limitada está sujeito ou à distribuição automática ou ao poder dos sócios deliberarem sobre isso. Então, não teria razão de existir o descrime feito pelo próprio Supremo. Então, aqui me parece que não teve distribuição automática, porque o contrato social assim não previa. Então, presidente, eu conheço do recurso especial e no mérito, dou-lhe provimento para fim de reconhecer o direito ao indébito pleiteado, é como voto. Ok. Conselheira Delia? Vou acompanhar o relator pelas conclusões. Eu estava com a impressão de que uma frase aqui do voto dele me constrangeria em outros julgados, e depois, com o comentário final, eu tive certeza. Essa afirmação de que o entendimento esposado no voto, no acórdão recorrido, contrariaria o entendimento do raciocínio empregado, onde que está? Você fala que contrariaria a decisão do Supremo. Eu entendo que esse raciocínio ele acaba por contrariar o fundamento da decisão do Supremo, mas não esse que você menciona em relação às limitadas, mas sim o fundamento em relação às SAs. Porque a minha primeira pergunta é o que estamos fazendo com esse processo de um SA aqui, né? Que o Supremo já declarou inconstitucional, e aí foi ver que, de fato, a contribuinte na época era limitada, mas já com áreas de SA, né? Ela já tinha áreas de SA, porque as cláusulas dela são cláusulas de SA, de assembleia, diretoria, né? Num contrato de limitada. Então, o Supremo, quando ele decide a inconstitucionalidade do ILL para as SAs, é justamente porque o lucro está condicionado à deliberação da Assembleia, né? Então, eu entendo que aqui haveria um desrespeito indireto ali ao fundamento do STF para
sociedade anônima. Embora a gente esteja frente a uma limitada, o contrato dela tem perfil de SA. Né? E nessas condições, então, se verifica aquilo que o Supremo afirmou como determinante para a inconstitucionalidade de uma incidência dependente de uma distribuição de lucro aos sócios. Então, nós vamos ter, sim, hipótese, aí a sua frase final que me incomoda, que na parte final, a sua fala final, nós vamos ter contratos de limitada que estipulam a distribuição direta, né? E o Supremo ressalvou os casos em que, na omissão, se aplica a lei das SAs, para entender que está condicionado a uma deliberação, mas nós vamos ter contratos de sociedade de responsabilidade limitada que não atravessam nenhuma condição, e aí se caracteriza a circunstância fática que o Supremo entende que a norma seria constitucional, que é a distribuição imediata. E só eu ia fazer uma última consideração, era em função do voto condutor do recorrido, considerar que disponibilizou para depois deliberar, quando a disponibilidade para fins de incidência de fonte é aquela que, a partir da qual se permite concluir que foi para o patrimônio do sócio, né? Então, não é disponibilidade para ele poder decidir o que a sociedade vai fazer, não, é a disponibilidade que ingressa no patrimônio sob presunção de pagamento de dividendos. Né? Então, uma vez indo para o sócio, ele não pode deliberar uma constituição de fundo, né? Ele pode decidir fazer um aumento de capital com aquele valor depois, né? Mas não essa lógica, né? Esse raciocínio do acordo recorrido que me incomoda. Mas eu vou acompanhando pelas conclusões. Conselheiro Tozelli, pode falar rapidamente, que a minha bateria está acabando. Não, desculpa, mas só uma consideração rápida. Concordo com a Ideli que o retrato do contrato social realmente é um pouquinho mais, digamos assim, detalhado e mais quase seguindo um formato de um estatuto de SA, mas o fato é que naquele ano era uma limitada. E sendo uma limitada, o Supremo diz categoricamente: é só se o contrato social tiver menção expressa que é distribuição automática. Eu olhando aqui, não é. Por isso que eu falo que contraria o STF. Para você chegar nessa construção, você estaria falando, olha, embora seja um contrato social, em qual? É limitado ou a minha dificuldade é só nesse ponto, entendeu? Porque não dá para você falar, não, tem cara de SA, mas é uma limitada. Não sei se eu me fiz claro, mas parei de falar. Conselheira Ideli, vamos. Eu tenho dúvida se tem que constar expressamente, por isso eu vou manter minha ressalva. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Em resumo, acompanho o relator. A questão de limitar a SA, acho que só o contrato ter cara, tal, para mim seria fundamental, mas aí teria que dar muitos passos além, a forma dos sócios se comportarem na sociedade, na forma de admissão de outros sócios, vai se assemelhar a SA, se além de ter cara, eu puder admitir ao sócio sem um affect, né, que é algo da diferença da limitada com a SA. Mas, enfim, resumindo, acompanho o relator integralmente. Ok, conselheiro Fernando, como vota? Diferente, vou acompanhar pelas conclusões também. Ok, conselheiro Matosinho, como vota? Eu acompanho o relator. Conselheiro Alexandre, como vota? Com o relator, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com o relator, presidente. Eu vou acompanhar o relator também pelas conclusões, então ficamos no mérito. Bom, preliminar de incompetência afastada por unanimidade, conhecido por unanimidade, no mérito dar provimento por unanimidade pelas conclusões Ideli, Fernando e Andréia, ok? Gente, podemos parar agora, faltam 10 para o meio-dia e recomeçamos às 13 horas, pode ser, Ana Tereza? Eu sei que tem que dar 1h12 aí, porque tem 3 processos que a gente precisa fazer da outra sessão. Podemos começar 1h05, pode ser?